Você falou sobre autoridade espiritual. A autoridade espiritual seriam líderes que tomam as pancadas pelo seu rebanho? Não, eu Têm... estava me referindo às autoridades espirituais celestiais. Ah, né? tá. E as Porque- da terra? Porque a palavra autoridade, ela inclusive quando fala, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra Principados principados, e são os potestades. arquedes. É. Há potestades e depois vem exousias, O que é? que é autoridades. Exousia no grego, ex é para fora. E o sia é o verbo ser. Então, é aquele que tem a essência do ser e explicita para fora. Entendi. Isso é autoridade. Autoridade é algo que não é do homem. Isso vem de Deus. Então, quando Deus estabelece uma autoridade, não importa se a pessoa reconhece ou não, Deus estabeleceu. Por exemplo, o pai. O pai é uma autoridade para o filho. O Independente filho, se o filho aceita ou não, ele... independente se o pai é bom ou ruim. Ah, tá. Um filho tem que honrar um pai mesmo quando ele não é bom, mesmo quando ele não acerta sempre. Porque ele nunca vai ser igual ao pai, ele sempre vai estar debaixo dele. Isso é um princípio de autoridade. Quando você se levanta contra a autoridade, você é amaldiçoado. Entendi. Uma coisa interessante. Eu sempre perguntava, por que Arão não foi fulminado, o cara que era o sumo sacerdote, fazer um bezerro de ouro? É. Porque tinha sobre ele uma unção e uma autoridade. No dia que Deus falou, tira a tua capa, que representava a unção dele, ele morreu. Mas enquanto ele estava debaixo daquela autoridade, ele não podia ser enfrentado. Essa autoridade é uma regra que é inquebrável. Existem autoridades, obviamente, que têm por uma vida inteira, como um pai. O pai... Existem autoridades que podem ter por um tempo. Entendi. Você está trabalhando, você tem um chefe, ele tem autoridade sobre você. Mas espiritual também, não? Autoridade é espiritual. Ah, é? Oh. Eu vou te dar um exemplo. Na Copa do Mundo que estava aqui, no Brasil, na abertura da Copa, você deve se lembrar, a presidenta Dilma chegou lá e todo mundo começou no Xingar, estádio cantar o quê? Ei, Dilma! É, eu lembro. Você sabe o que falaram. Sim. Quando eu vi aquilo, eu virei para a Lília, minha mulher, e falei assim, o final dessa Copa vai ser desastroso. Porque perante o mundo, o Brasil está mostrando a sua desonra, a maior autoridade dessa nação. Quero deixar claro que eu não sou do PT, não gostei da Dilma como presidente. Mas ela era tinha uma nossa, autoridade. ela era a nossa presidente. Além do que era uma mulher, tinha que ser respeitada, era uma senhora. Eu estremeci, eu falei, vai acabar muito mal. Acabou com uma vergonha de Exato. 7-1 dentro da sua casa. Exato. Autoridade é uma coisa muito séria, cara. Por quê? Porque a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. A rebelião é a síndrome de Lúcifer. Eu posso falar de cátedra porque eu fui uma criança rebelde, eu fui um moleque rebelde, um jovem rebelde. Minha vida inteira eu era... Ninguém me segurava. Mas quando eu me converti, Deus falou comigo, agora você precisa aprender a honrar as autoridades. Então isso é muito coisa séria, cara. É muito sério. E o reino espiritual age embaixo de autoridade. Ah, então o que é constituído aqui vale também. Mesmo os demônios, eles têm um nível de rebeldia, mas eles estremecem diante de Deus. Por isso que quando Jesus chegava, eles falam, meu Deus, filho de Deus, o que viesse fazer? Eles entendem essa autoridade. Entende essa autoridade. E, por exemplo, o próprio Miguel, que é o maior de todos, hoje, quando ele foi contender pelo corpo de Moisés, ele não foi no seu próprio... Não ousou estabelecer juízo infamatório contra Satanás. Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Eu estou aqui em nome do Senhor, não é no meu nome. E ele poderia se achar num nível de... Não, se ele entrasse no mano a mano, ele ia tomar um pau. Entendi. Entendeu? Por que nós vamos entrar no mano a mano se pode ter a ajuda de Deus? E agir debaixo de princípios.
E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quiser. Quando você está debaixo de uma autoridade injusta... Então, eu ia perguntar isso. E quando é uma autoridade injusta? Eu posso contar aqui uma experiência Claro. pessoal? Eu sempre adorei correr. Graças a Deus que a velhice traz algumas coisas boas, né? E hoje eu não corro mais, mas eu era impossível. Eu comprava um carro, se o carro não tivesse toque, eu nem comprava. E eu sempre corri muito, mas muito. E a Lília, minha mulher, falava assim: para de correr, para de correr. Um dia você vai cometer um acidente. Se morrer, tudo bem, eu sei para onde eu vou. Isso eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos. Sim. E eu falava: para de me encher. A Bíblia diz que a mulher não pode ficar falando assim com o marido. Ela falou: então eu vou te entregar para Deus. Ah, pode entregar. Um dia eu saí, eu morava no Brooklyn, aqui perto do Shopping Morumbi, e eu fui até a igreja buscá-la, porque ela estava numa reunião de oração, era lá na Pio 11, em Pinheiros, e eu fui na Marginal a 180. Nossa! Eu era assim, era direto. E eu queria cada vez chegar mais rápido, batendo o tempo que eu Tinha estabelecido. estabelecido. Eu passei em frente de uma delegacia e assim, passei no sinal vermelho, a milhão, cantando pneu, subi e virei para a direita, a igreja estava no meio do caminho. Quando eu olho para trás, tinha um carro da polícia saindo fumaça, porque naquela época eu tinha um Tempra. E eles tentando acompanhar. E ele com um carro lá tentando me acompanhar, mas não conseguiram. O cara saiu com tanta raiva. O cara botou o revólver na minha cabeça e falou assim: mão na cabeça! Eu falei: vou morrer aqui agora. Ele: o que você está fazendo? Deixa eu ver se você está com droga aí. Aí eu falava assim: eu sou pastor dessa igreja aí. Cara, como é que é? Eu sou pastor dessa igreja aí. Pastor? Onde já se viu, né, pastor? Que coisa feia. Crente, ainda pastor. É isso que você quer ensinar para tuas ovelhas? Eu pedi perdão para ele. Aí eu cheguei para Lília e falei: Lília, nunca mais me entrega para Deus. Fala comigo com jeito, porque eu vou aceitar. Aí eu parei, nunca mais fiz aquilo. Mas ali eu entendi um princípio. Quando ela falou: Deus, eu não quero morrer. Ele está errado. Faz algo. E Deus fez. É assim que funciona. Na questão política, a própria lei do país nos dá o direito de escolher quem você quer. Você tem uma lei que te respalda. Eu escolho tal ou não. Posso colocá-lo ou tirá-lo. Então você tem todo o direito de fazer isso, desde que você tenha respeito. Entendi. Então eu não gosto quando xinga o presidente ou quando xinga quem quer que seja. Essa baixaria Não leva a nada. um sistema do mundo. Não deveria ser A gente a tem... atitude de um povo de Deus. É outro caminho. É outro caminho. É oração. São outras armas. Armas do respeito, da honra. Entende? Porque quando você não pode, Deus faz. E se ele te barrasse a sair de lá e te prendesse? Você ia recorrer a Deus para... Não, veja bem. Porque ele era autoridade. Existem... Né? Ele tem autoridade restrita. Por exemplo, se um pai chegar para um filho e falar assim: eu não quero mais que você leia a Bíblia. Ah, entendi. Ele tem autoridade, mas... Quem que manda a pessoa ler a Bíblia? Eu não quero mais que você ore. A Bíblia te manda orar? Sim. Manda ler a Bíblia? Sim. Então, meu filho, a autoridade de Deus é maior que a sua. Ah, tá. Eu posso discordar com respeito, mas eu sigo a Bíblia. Então, assim, o chamado que uma pessoa tem é maior, é a voz do Espírito nele. Mas ele sempre me apoiou. Entendi. Porque desde o primeiro momento, quando eu falei: pastor, o grupo de jovens que eu liderava já tinha ficado enorme. Eu falei: pastor, agora, eu estava no 3º ano de teologia, agora eu queria começar uma igreja. E ele me enviou para começar a célula, né? E depois de 2 anos ela se tornou igreja. Então eu fiz tudo com a bênção dele. Agora,
Se ele dissesse não, eu ia dizer, pastor, me desculpe, mas eu Tem tenho um chamado. um chamado e eu vou cumprir o meu chamado.